muita coisa assim, eu jogo ela, eu gravo ela e jogo no YouTube para quem não tava poder acompanhar as dúvidas. Mas essa daqui, tudo que eu tô falando tá no vídeo do YouTube da aula 0 e aula 1, então acho que hoje vai estar tranquilo. Então, gente, o WhatsApp funcionou muito bem no ciclo anterior. As dúvidas, mandem ali pelo grupo de WhatsApp. Consigo responder rapidinho, né? Mas também Moodle e e-mail funciona, né? Isso aqui eu acho que pode ignorar, não pretendo fazer os exercícios para vocês mandar um PDF, é melhor. E vou fazer avaliações, né? 2 avaliações e uma recuperação. Cada uma avaliação vale 25% e os exercícios que vão ser entregues a cada semana vale 50%. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar a mesinha aqui da caneta. Para quem não conseguiu ver, quem viu, vamos ver se eu consigo sanar as dúvidas. A canetinha não está funcionando. Vou pegar aqui com o mouse mesmo. Então, hoje é mais a parte de introdução, né? O que é uma máquina térmica? Então, vocês chegaram a ver alguma coisa de termodinâmica? Acho que não chegaram a ver nada disso, né? Não. Então, essa termodinâmica, ela é o estudo da energia e a capacidade de causar alterações nela. Deixa eu só ver se eu consigo tirar isso aqui para conseguir ver vocês aqui o chat. Isso, agora eu consigo ver. Então, pensando assim em antigamente, né? Como é que eu poderia fazer para transformar energia térmica em energia mecânica? Hoje em dia é um negócio um pouco mais do dia a dia, um pouco mais fácil de imaginar, né? Eu tenho um motor de combustão, eu posso tocar fogo no combustível, né? E esse motor de combustão vai transformar em energia mecânica. Mas não era tão trivial, né, no começo. Então essa máquina aqui é de 1 antes de Cristo aqui, ou depois, é por aí. Mas é há uns 2000 anos atrás aí, o cara desenvolveu essa máquina. O que ele fez? Ele colocou lenha, né, que esquenta aqui. Aqui eu tenho um reservatório que era de cobre com água. A água evapora com calor, ela vem por esses dutos e ela sai na forma de vapor. Encontra a corrente. Ao fazer isso, eu consigo girar essa esfera, né? Eu tenho ação e reação aqui, né? Eu consigo fazer um movimento de giro. Mas isso aqui é aproveitar a energia cinética dessa forma do vapor. A energia que ele entregava em trabalho mecânico era muito pequena, muito pequena. Então isso aqui era mais para mostrar que existe essa possibilidade, existia, né? Ainda existe, de transformar energia térmica em energia mecânica. Eu transformei calor, né? Da queima da lenha em trabalho de rotação. Então, isso é o princípio de funcionamento da máquina térmica, que é a nossa disciplina, né? A gente vai estudar máquinas e sistemas térmicos. Então, eu tenho um reservatório a temperatura quente. Aqui, no caso, vai ser a gasolina do carro, vai ser a lenha queimando, né? E deixa eu só tirar para isso, agora eu consigo ver todo mundo. Então, eu tenho uma queima aqui, algum reservatório quente. Esse calor, ele vai para um reservatório a uma temperatura fria, então eu preciso disso aqui, eu preciso rejeitar esse calor. Se eu estou trabalhando com um carro, né? Isso aqui são os gases do escapamento que sai. Eu preciso jogar para a atmosfera. Eu não consigo fazer explosão dentro do motor e depois esfriar ele sem trocar calor com a atmosfera. Né? Eu preciso ter uma rejeição de calor aqui. Mas eu consigo aproveitar parte dessa energia. Olha só, eu tinha uma energia nessa magnitude, desse tamanho, né? E parte dela virou trabalho. E parte dela foi rejeitado. Então eu consigo aproveitar. Quem sabe o rendimento de um motor de combustão hoje em dia aí? Mais ou menos. Isso aí, 25%, 30%, dependendo aí, consegue chegar, né? Uma termoelétrica vai chegar em 36%, 37% de rendimento. O resto tá aqui, ó. Eu rejeito, ou tem várias outras perdas, mas boa parte eu vou rejeitar para um reservatório a temperatura fria. Né? Então, a máquina térmica eu tenho esse funcionamento. A gente vai ver vários ciclos que existem, mas eu posso fazer o contrário dessas setas. Eu posso entregar um trabalho e eu puxo
do reservatório frio e jogo para o reservatório quente. O que é uma máquina que faz isso? Que máquina que é? É o funcionamento do inverso de uma máquina térmica, é uma máquina de refrigeração. É um ar-condicionado, uma geladeira, né? Eu entrego o trabalho mecânico no compressor. Esse compressor trabalhando, eu consigo criar um ciclo de refrigeração que eu puxo calor do reservatório frio, de dentro do quarto, se tem um ar-condicionado, ou de dentro da geladeira, e jogo, rejeito ele a um reservatório quente, que seria a parte externa, né? Então a gente vai ver como é que faz isso, tanto a máquina térmica quanto o ciclo de refrigeração. Um pouquinho da história, né? Tudo isso aqui começou mais ou menos, apesar de eu ter falado, né, que era no século I, a primeira ideia de máquina térmica que os caras tiveram, né? O grego, não sei se é grego, de Alexandria ali, né? O cara teve a primeira ideia, mas só aqui no século XVIII, XIX que a gente começa a ter isso aqui realmente sendo útil, sendo prático, né? Então a gente tem na Revolução Industrial substituição do trabalho braçal por vapor. Então a gente gera vapor e consegue daí gerar trabalho mecânico que vai substituir um operário. Isso aqui, o primeiro cara que veio a pensar nisso aqui, né, a criar um projeto que realmente entregava alguma coisa útil, não só um movimento, né, sem muita potência, entregava alguma potência significativa, né, foi esse Denis Papin. Ele viu que se eu pegasse uma panela fechada, hermética, fazer como sistema de êmbolo, pistão, né, só porque é hermético, aqui não passa ar, e eu coloco um pouquinho de água aqui no fundo, daí eu fervo essa água, ele vai expandir, né, o êmbolo vai para cima. Depois eu esfrio, ele vai para baixo. Esse movimento de vai e vem, ele me entrega um trabalho mecânico. E é um trabalho mecânico consideravelmente maior do que um trabalho, o esforço físico de uma pessoa. Eu consigo entregar uma força enorme em relação à força humana, né? Então, todo mundo conseguiu entender, visualizar isso aqui. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí, eu mando no chat, pessoal. Eu tô com 2 monitores aqui, eu consigo ver o chat daí. Sim. Mas tranquilo, né? Então, eu tenho isso hermético, eu gerei pressão, ele levantou, eu esfriei, ele baixou. Então, isso aqui é o princípio de funcionamento, né? Mas ainda não era muito prático, não tinha um rendimento autossuficiente nem uma fabricação industrial para aplicação. Então, daí veio esse Thomas Savery em 698, 1698. Daí aqui eu consegui usar essa máquina a vapor para bombear água de poço de mina de carvão. Então, eu tinha ela funciona que nem essas bombas de galão de 20 litros, sabe? Que tem aquelas bombinhas que tu bombeia assim, e ele puxa a água, daí depois tu baixa, puxa de novo, né? Ou o contrário, na hora que tu empurra, ele empurra a água para cima. Essas de filme de Velho Oeste, que o cara bombeia a água, sabe, de um poço. Ela fazia parte de bombeamento assim, mas o movimento de vai e vem era com o princípio que esse cara fez aqui. Então, em vez de ser alguém bombeando uma bomba, né, dessas de poço, era uma máquina a vapor fazendo isso. Então, retirava água do poço de mina de carvão, ela possuía válvulas operadas manualmente, então tinha que ter alguém lá para abrir, abre e fecha, né? O problema é que eu resfriava o próprio recipiente que eu estava esquentando. Então eu gastava uma energia enorme fazendo isso aqui. Esquenta, esfria, né? O metal onde tem a panela inteira. Daí teve esse Thomas Newcomen, aprimorou um pouquinho, né? Usava o vácuo e não a pressão. Isso é melhor, porque se eu não tenho nada resistindo à pressão, né? Tem menos risco de explosão. Então, do meu sistema explodir, né? Eu não vou estar trabalhando com pressões tão elevadas. Eu levanto o meu êmbolo sem nada resistindo a esse levantamento, né? Daí quando chega lá em cima, eu mexo as válvulas e na hora que eu crio o vácuo, eu causo esforço, né? Como se eu estivesse puxando. Se eu estou fazendo o contrário, se eu ponho peso e tento levantar aquilo ali, qualquer coisa que travar isso aí pode acabar explodindo o sistema, né? Então ele era mais seguro. Mesmo assim, ó, a eficiência é menor que 1%. Hoje em dia a gente está aí em torno de 26, né, por cento, 25, 26% motores. Aqui era menos que 1%. Então, opa. Então, como é que funciona o sistema desse cara? Ele tinha aqui uma caldeira. Isso aqui, deixa eu botar um azul vapor. Pode ser em vermelho aqui o vapor.
eu abro essa válvula aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Daí entra o vapor nesse recipiente. Isso aqui ele sobe sem apresentar resistência, ele tem um contrapeso que levanta isso aqui, né? Então é seguro por causa disso, eu não tinha que levantar isso usando pressão. Tinha um contrapeso, levantava isso aqui, enchia de vapor. Daí depois disso, eu abria essa válvula, fechava essa, ele borrifava água nesse recipiente que tinha vapor, ele condensava esse vapor, né, resfriando esse recipiente, e na hora que condensa, ele puxa o, o êmbolo, porque ele cria um vácuo, né? O vapor, ele ocupa um volume muito maior que o líquido. É a panela de pressão, né? Eu tô criando vapor, eu tô expandindo o líquido. Então, na hora que condensa, é o contrário. Aquele vapor que estava ocupando um volume muito grande, ele vai ocupar um volume muito pequeno. Então, ele puxa isso. E ao fazer isso, ele criava o esforço, né, de bombeamento. Ele puxava isso e criava esse esforço. Hoje em dia a gente não trabalha mais, né? As máquinas térmicas operam de formas diferentes, né? Mas isso aqui funcionava, né? Então esse movimento de vai e vem, eu conseguia bombear a água do fundo do poço. Ó, aquelas bombinhas, né? De filme, eu consigo bombear isso aqui. Daí, ao tirar do poço, eu já jogo água para cá para usar no próprio resfriamento do sistema, né? Então esse era um sistema grande, complicado, tinha que abrir e fechar as válvulas manualmente, né? Mas funcionava. Daí depois veio esse cara que até hoje a gente trabalha com unidade de potência em watt, né? O W maiúsculo. Ou também existe cavalo vapor, o HP também, que é o horsepower, né? Que é bem parecido com CV, HP é parecido, mas não é a mesma coisa, né? Sem brincadeira, se eu não me engano, é porque eles usavam cavalos diferentes para fazer essa medição aí. Então, o CV é em francês, o HP é em inglês. Aí muda um pouquinho ali a potência. Já que é uma unidade que foi desenvolvida experimentalmente, né? Muda da potência do cavalo. Então, ele era um matemático, engenheiro escocês, e o que ele fez, ele mostrou que 80% do calor eu usava para aquecer e esfriar o cilindro. Quer dizer, eu usava para aquecer o cilindro, daí eu tinha que esfriar ele inteiro, né? Depois eu aquecia de novo, daí eu esfriava ele. Então, o que ele fez é um conceito que usa até hoje em dia, que é usar um condensador separado. Então, se tu vai dar uma olhada numa planta termoelétrica, eu vou mostrar depois para vocês como é que funciona, né? Opa, ué, alguém pediu autorização, mas não entrou. Ah, entrou. Boa noite. Eu acho que depois eu disponibilizo essa aula também no YouTube, pessoal. Mas é a mesma coisa do conteúdo da aula 1, tá? Que já tá lá no YouTube. O Jorge que chegou agora, daí pode acompanhar depois no canal. Então, voltando aqui, né? O condensador é esse equipamento aqui, até hoje em dia a gente usa em termoelétrica, porque daí, em vez de eu esquentar e esfriar esse recipiente aqui, que nem as outras faziam, eu abro essa válvula, o vapor vem para cá, enche, né? Na hora de resfriar, eu fecho essa válvula e abro essa daqui. Na hora que eu abro a válvula B, eu tenho uma região de baixa pressão no condensador. Ele vai puxar o vapor que eu tenho aqui para o condensador e vai efetuar a condensação, porque eu tenho um trocador de calor. Eu vou condensar daí. Opa, boa tarde. O áudio está baixo para todo mundo ou só para o Jorge aí? Eu posso ver se eu consigo aumentar daí. Como é que tá para vocês, pessoal? Aqui tá bom. Vê se não consegue aumentar aí nas configurações. Eu acho que eu não consigo alterar aqui pelo. Tenta ver se consegue botar um fone. De qualquer forma, eu vou botar depois no YouTube. Eu acho que o áudio vai pegar um volume bom no YouTube. Pois avisa se deu certo aí, Jorge. Vou falar um pouquinho mais alto também, então. Daí aqui ele vai pro condensador, né? E é um trocador de calor. Então eu passo água numa planta termoelétrica, eu uso água do rio. Ela passa, troca calor. Então eu puxo a água do rio a uma temperatura mais baixa e jogo, devolvo pro rio a uma temperatura mais alta. E nisso eu condenso vapor. Ele puxa o êmbolo para baixo daí, né? Criando vácuo. Então, Watt fez isso, por isso que a gente usa o termo de potência, né? A unidade de potência Watt até hoje, em homenagem a esse cara. E isso aumentou muito o rendimento de uma máquina térmica, fazendo isso.
Aqui é o condensador de provavelmente uma termoelétrica, né? Um trocador de calor casco-tubos, a gente vai ver na aula 2 o que são os tipos de trocador de calor. E aqui é um sujeito efetuando a limpeza de um trocador de calor desse. Daí aqui a gente tem as aplicações de vapor, né? Eu posso usar para propulsão, então antes tinha navio a vapor. Hoje em dia, né, a gente tem aqui submarino nuclear. Então, como é que funciona? A diferença do nuclear é que eu uso a energia nuclear como fonte térmica, né? É a mesma coisa que a gente viu lá na máquina térmica. Eu tenho uma temperatura quente, eu tenho a temperatura fria. Temperatura fria aqui no caso vai ser o mar, né? Eu vou rejeitar calor para o mar, porque o submarino ele está a profundidade grande, então vai ser frio lá. E aqui eu tenho daí uma máquina térmica, que vai pegar um pouco uma parcela, né? Vai entrar uma parcela da transferência de calor e eu aproveito na forma de trabalho mecânico, né? E esse trabalho como é que é? Eu posso girar ó, a turbina aqui da submarino, eu posso girar um gerador elétrico, né? Gerador elétrico é aquele um dínamo, né? Para gerar energia elétrica para o próprio submarino, né? Eu posso fazer isso. E eu tenho daí Maria Fumaça, mesma coisa também. Isso aqui é uma caldeira, eu jogo água, né? Tem que ter as paradas, não sei se vocês já viram esses filmes de Velho Oeste, tem uns tanques de água, que, né, que o trem para no lado para abastecer, tem que encher isso aqui, porque ele vai gerando vapor e vai jogando fora também. Ele não consegue reaproveitar tudo. Então eu tenho que encher de água a caldeira e vou jogando lenha e vai gerando trabalho mecânico, né? E aqui eu tenho um exemplo de um complexo que tem uns rumores que vai fechar aí, né? Eu fiz estágio numa dessas duas aqui, na UTLB. É um complexo termoelétrico, usa carvão, daí queima o carvão para gerar vapor e o vapor gira uma turbina. Desenho uma turbina assim, a turbina está acoplada a um gerador elétrico e gera energia elétrica. Isso aqui gera uma cacetada, eu não sei como é que os caras vão querer fechar um negócio desse, porque eu tenho aqui na UTLA duas plantas de 50 e duas de 66 mega. Aqui era a potência que elas geravam quando elas foram construídas. Hoje elas já têm a sua idade, né? Então elas geram em torno de 40 mega só, megawatts. A B, ela é duas de 131 nominal, mas elas também geram em torno de 125 só, por conta da idade, né? Da planta dos equipamentos. E uma de 363, essa eu não sei quanto que está gerando agora, mas daí eu tenho uma potência instalada de 857 megawatts. Vai ter uma aula específica sobre esse tipo de caldeira, né? A gente vai ver os componentes que tem, os equipamentos, como é que funciona o passo a passo. Mas são sistemas monstruosos, né? Olha o tamanho do prédio aqui. Não sei se tem um carro de referência, né? Pequenininho aqui. Então são prédios de vários andares. Isso aqui é só uma caldeira para gerar vapor, né? Daí eu tenho a sala de máquinas onde tem as turbinas, né? Um sistema grande para gerar potência o suficiente aí para gerar energia elétrica para abastecer cidades, né? Estados. Essas quatro chaminés elas não estão sendo mais utilizadas. Eles construíram essa grande aqui para substituir. Então a gente vai ver depois que tem dois circuitos, né? O circuito da água e vapor, que daí é a máquina térmica básica aí que a gente já estava vendo, né? Gera vapor para gerar trabalho mecânico, e a queima do carvão para gerar esse calor, né? Então a chaminé é para jogar fumaça da queima do carvão. Agora, se vocês virem um desenho de usina nuclear, né, que tem umas torres assim, tem nos Simpsons, isso aqui não é chaminé, isso aqui é uma torre de arrefecimento. Isso aqui é o condensador, aquele mesmo equipamento que a gente viu aqui, ó, só porque é para uma usina nuclear. Então é uma torre de arrefecimento e o que está saindo, que é aquela fumaça branca grande, aquilo ali é só vapor d'água. Daí não é gases de queima. A gente vai ver isso em mais detalhes depois, quando ver essas plantas termoelétricas, né? Então, voltando a como é que funciona, né? Eu tenho uma fonte quente, eu tenho uma parcela grande saindo aqui de calor, uma transferência de calor grande, maior do que a que vem para cá, e uma parcela disso eu transformo em trabalho mecânico. E uma parcela disso eu rejeito para uma fonte fria.
de novo, né, relembrando, se eu fizer o contrário, se eu injetar trabalho mecânico aqui, eu posso fazer o circuito inverso. Eu posso puxar calor da minha fonte fria e jogar para a fonte quente. Isso é uma máquina térmica operando no ciclo de refrigeração, como um ar-condicionado ou uma geladeira. A gente vai ver o passo a passo disso depois com mais calma. Então, exemplos de máquinas térmicas: locomotiva, barco a vapor, o motor de carro, o ciclo Otto, né, o ciclo diesel, dependendo se tem uma vela ou se não tem vela de ignição. Turbina a vapor, né? Então, turbina a vapor é que a gente vai usar em umas termoelétricas grandes, usa esse equipamento. Turbina de combustão, teve uma época que podia usar turbina na Fórmula 1, né? Eu acho que não sei mais se pode. Mas eu posso ter turbina de combustão, né? Que é uma aeronave e usa isso. Eu tenho um sistema que funciona mais ou menos assim, é um eixo acoplado e aqui é a minha turbina. Então eu puxo o ar, esse eixo que tá girando, né? Eu tenho aqui um compressor, né, um turbo compressor, vai comprimir esse ar, daí eu jogo na minha câmara de combustão, na minha turbina aqui, né? Então ele vai vir junto com combustível aqui. Então vai vir e vai expandir na turbina. Na verdade aqui é a câmara, né? Daí vai ter a combustão e vem os gases aqui em alta velocidade, alta pressão, temperatura. Daí essa expansão aqui que vai me gerar o trabalho, né? Posso ter um reator termonuclear, vai funcionar da mesma forma, né? Eu esquento e gera vapor. Ou uma geladeira que opera no ciclo inverso. Então, são exemplos de máquinas térmicas. Pessoal, hoje é mais para eu comentar como é que vai funcionar no formato APNP e passar bem rapidinho aqui, né, essa parte de introdução. Então, a aula 1, ela é curtinha, ela tem 17 minutos, é a mesma coisa que eu falei aqui, eu falei talvez um pouquinho mais detalhado no YouTube, então deem uma olhada com calma lá. Como eu falei, vocês podem assistir o vídeo em 2 vezes a velocidade, né, daí esses 17 minutos corta pela metade. E eu já gravei essa daqui, semana que vem a gente vai falar sobre isso aqui, mecanismos de transferência de calor e trocadores de calor, tipos de trocadores de calor. Certo? Eu vou voltar aqui para o Moodle, caso vocês tenham algumas dúvidas. Ou a gente pode dar uma olhadinha na lista, né? O que vocês acham? Todo mundo acompanhando aí? Se tem alguma dúvida sobre o Moodle, como é que vai funcionar? Não, dá uma olhada na lista, hein? Tá bom. Sobre o Moodle, depois vocês dão uma lida, então, com calma, como é que vai ser eu botei todos os detalhes aqui, né? Fique atento às datas de entrega, eu deixei escrito aqui, né? O prazo, dia 18/1, segunda-feira, às 11h59, né? Da noite aqui, para entregar a lista 1, mandem por PDF, manda foto do celular, qualquer coisa está valendo aí. E a aula do dia Ainda é 2. muito pouco tempo, senhor? Não, eu vou fazer assim semanal, coisas curtas, É, para por vocês causa que acompanharem. a lista é grande, senão por causa que nós estamos com bastante matéria aí, tem gente que está mandando 40 exercícios e o cara. Não, eu vou fazer curtas listas. Ó, vamos ver aqui como é que vai ser essa. Deixa eu aumentar. O que entendeu por máquina térmica, né? Então, qual é a finalidade? O que vocês falariam, né? Máquina térmica, eu vou pegar uma fonte quente, né? Eu vou rejeitar calor para uma fonte fria e aproveitar parte desse calor em trabalho mecânico. É isso. Eu transformo calor, eu transformo energia térmica em energia mecânica, que eu posso usar depois para gerar energia elétrica, para gerar um eixo de carro, né? A energia mecânica depois eu uso da forma que eu quiser. Mas a máquina térmica faz isso, pega uma fonte térmica, né? Transforma calor, né? Transferência de calor em energia mecânica. É isso. Rejeitando parte do calor. Eu tenho que rejeitar, eu não consigo aproveitar 100%. É uma impossibilidade, assim. Os caras estudaram por anos isso aí, não, eles perceberam que a máquina térmica ela tem que operar dessa forma. Ou o ciclo inverso, mas eu não consigo excluir esse reservatório frio. É impossível. E de forma ampla, como funciona? Eu já respondi, né? De forma ampla, ela vai funcionar assim: pega uma fonte quente, rejeita para a fonte fria, gera trabalho mecânico.
É isso. E a finalidade é gerar trabalho mecânico. Daí eu posso usar isso aí como eu quiser. Já estou respondendo aqui, quem veio está acompanhando, então. Como James Watt aprimorou? Quem fala aí? Essa que eu acabei de passar. Que componente que ele colocou a mais aí? Ele usou mais um condensador. É isso aí. Ele colocou um condensador. Então, antes eu condensava o vapor dentro do próprio recipiente. Então, eu gastava um monte de energia térmica para esquentar ele, para gerar vapor, e depois eu esfriava ele de novo. Daí eu esquentava ele de novo, esfriava ele de novo. Mesma coisa que eu ficar esfriando a panela de pressão o tempo todo, esquentando, esfriando, né, para gerar vapor. Era pouco prático. Então, ele fez um condensador que eu faço isso de condensar num compartimento separado. Daí, fazendo isso, aumentou bastante o rendimento. Então é só botar aqui, né? Como que ele aprimorou? Ele inventou o condensador e condensa daí fora. E agora um exemplo de máquina térmica. Isso, isso é bem simples, né? O que vocês colocariam como máquina térmica aí? Motor a gasolina? Ó, pode ser. Outro exemplo aí. Né? Que nem eu falei, uma termoelétrica, uma máquina térmica. Usina nuclear, máquina térmica, né? Ó, motor a vapor também pode ser. Até refrigerador é uma máquina térmica. Ele só funciona ao contrário. Ar-condicionado. Vocês já ouviram falar em bomba de calor? Bomba de calor é quando eu pego o split e trabalho ao contrário. Então, em vez de ele estar esfriando o ambiente, ele está esquentando o ambiente. Daí a gente chama isso de bomba de calor, que ele bombeia calor, né, para dentro do cômodo. E quando ele funciona no ciclo normal, daí é um ciclo de refrigeração. Então, o split ele pode operar como ciclo de refrigeração ou um ciclo de bomba de calor. Então, é só botar um exemplo no dia a dia aqui. Curtinho, né, gente? Eu tô fazendo assim um semanal, que eu tava conversando com o Ivo, e é uma forma de acompanhar quem tá fazendo e assistindo as aulas de quem não tá acompanhando a disciplina. Então, toda semana eu vou colocar uma assim, dois exercícios bem curtinhos. Vocês tiram aí meia horinha e conseguem fazer isso aqui. Daí eu deixei para entregar depois do final de semana, que daí faz ali, bate uma foto e toca a ficha. Tranquilo, professor. Certo? Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Hoje era só uma introdução para mostrar como é que vai funcionar. Então, sempre venho aqui no Moodle, né? Dar uma olhada no que está acontecendo. Toda semana vai atualizar, toda semana 1 da tarde, terça-feira. Toda terça-feira, Beleza. 1 da tarde. Beleza. Mais alguma dúvida aí, gente? Por mim não. É isso aí, vamos encerrar então? Então tá. Feito, professor. Feito, falou. Eu vou botar esse vídeo aqui também no YouTube e eu vou colocar essa lista dos alunos ali no grupo. Se vocês souberem de alguém que não está no grupo, daí vocês mandam o link ali para a pessoa entrar, dar um reforço, lembrete. Beleza? Então tá. Feito. Abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Falou.